Estamos aqui mais uma vez, falando de Deus, todo o poder, toda a honra e toda a glória é para Deus, é para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, para Jesus Cristo e para os anjos de luz, os Espíritos de luz, que nos abençoe, nos entregue na mão deles. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus, que liberta, com a presidente Fernanda Antônio Palha Senhora, com o vice-presidente Simão Cordeiro Farias. Estamos continuando o nosso trabalho, que é grande. Hoje eu mandei 81 lives, 81 vídeos e uma live. E mais coisas. Jeroboão, bora lá. 2 Crônica, capítulo 13. Jeroboão e todo o Israel, escute o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel? Ele e aos seus filhos por uma aliança perpetual? Olha. Contudo, Jeborião, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu Senhor. Olha, a gente olha as pregações e a gente começa a observar. Se rebelou contra quem? Deus. Juntaram-se ele, os homens vadios e malignos, que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhe pôde resistir. Agora vocês pensam que pode resistir ao rei do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Vocês não. Grande multidão estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeborião fez para serem os seus deuses, e não verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor e os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fizeram o povo de outras terras, qualquer um que vocês, para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros. Logo se tornou sacerdote daquele que não são deuses. A gente começa a observar as coisas de Deus. Comece a observar. Veja quantas pessoas já se levantou contra mim. Se bobeou contra a minha pessoa. Quantas? Milhares, milhões. Por quê? Porque eu sirvo ao Deus e ninguém quer que ninguém sirva ao Deus. Quanto a nós, o Senhor e nosso Deus, nunca abandonarmos. Temos sacerdotes que ministram o Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas, na sua obra, cada dia de manhã e à tarde oferecemos holocaustos e queimamos incenso aromáticos. Colocamos em ordem os pães da proporção sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós
guardamos o presente do Senhor, nosso Deus, ao nosso que vocês abandonaram. És que Deus está conosco à nossa frente. E também os sacerdotes, tocando com as trombetas, para darem o grito de guerra contra vocês. Os filhos de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Gente, vamos lá. Preste atenção. Olha, você pode me trair, ou alguém me trair, não tem problema. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Agora só tem um problema. A resposta de Deus vai vir. Demora, aí vem. Por quê? Porque eu sou de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Eu tento respeitar a lei de Deus. Eu tento. Porque não é fácil. Mas Jeroboão ordenou aos seus que estavam em emboscada que fizesse uma volta e atacasse o exército de Abi pela resguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá. Emboscada vinha por dentro delas, quando os homens de Judá olhavam e viram que a batalha estava por diante e por trás, então chamaram o Senhor, ou chamaram quem? Deus. E os sacerdotes tocaram as trombetas. Eles chamaram quem? Deus, para a guerra. É? E os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abizi de Judá. E os filhos de Israel fugiram diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. Quer dizer, Deus estava ali para defender, como Deus está hoje para nos defender. Abisar e seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens. Olha, 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Confiaram em quem? Em Deus de seus pais. Quer dizer, você se apavora, certo? Mas se você confiar em Deus, se prepare, Deus está na frente. E Ele mata. Não pense que Deus é bonzinho como vocês pregam aí não, pastor. Olha, matou mais de 500.000 pessoas. Abi perseguiu Jeroboão e lhe tornou as cidades de Betel, Gesana, Efrã, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder. No tempo de Abi, o Senhor feriu Jeroboão. Eu fico com pena, bicho. Eu fico. Porque eu prego o dia todo a palavra de Deus na internet. É o dia todo. Falo o dia todo.
Ninguém quer ouvir. Não quer não. E ele morreu, Abisar, porém se fortificou, tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos, dezenas de filhas. Quanto aos demais atos de Abi, tanto os que fizeram como o que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Idó. Olha, gente, vocês se apavoram, vocês se zangam, vocês se aperreiam, mas vocês não acreditam em Deus. Porque vir para um lugar desse aqui, fazer o trabalho que eu estou fazendo, tem que ter muita fé em Deus. Senão não anda. Nada não. Abisar morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. Azar, seu filho, reinou em seu lugar nos dias dele, e a terra esteve em paz durante 10 anos. Azar fez o que era bom, reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, oculto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou as poetas das deusas. Ari ordenou a Judá que deuses, só o Senhor, Deus de seu pai, o que observasse a lei. Observasse o quê? A lei. Ou ele mandou observar a religião? Não. E o mandamento, a lei e o mandamento. Olha. Você está vendo, né? Que estão tudo errado, vocês estão vendo? Também abaliou de todas as cidades de Judá, oculto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Quer dizer, Satanás, ele está nesse lugar. Ele está aqui em Juazeiro operando, fazendo miséria. Você vê no semblante do povo, você vê na cara do povo, irmãos. Quem tem o conhecimento que eu tenho, o rosto do povo, eles mostram quem eles são. Azar constituiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. E ele disse a Judá: vamos construir esta cidade, cercá-la de muralha e torná-la portão e ferrolho, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Temos o quê? Buscado o Senhor nosso Deus. E nós temos buscado e Ele nos deu repouso por tanto os lados. Então eles constituíram e prosperaram o rei. Assim tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que trazia grandes escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, que trazia escudo e ativavam com arco. Todos eram homens valentes. Agora, eu pergunto a vocês, meu povo, onde é que está essa pregação que Deus disse
Se o cara bater na tua direita, dá a esquerda para ele se bater não. Porque na Bíblia não tem isso não. Até agora não. Ele manda matar. Se tem é lá na frente. Mas aqui não. Asa fez Sirá e Etiópia. Olha. Asa vence Sirá e Etiópia. Vê o que Deus fez com a Etiópia, viu? Sirá e Etiópia saiu contra eles, com o exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. E chegou até Manassés. Então assim saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha do vale de Zefatá, perto de Manassés. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse. Está vendo aí? Que você pode clamar ao seu Deus e esperar a resposta. E o Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajudarmos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, no teu nome. Viemos contra esta multidão, o Senhor. Tu és o nosso Deus, que nos prevalece contra ti, ó homem. Eita, Jesus. O Senhor derrotou os etíopes diante de Ásia, diante de Judá. Eles fugiram a Asa, e o povo que estava com ele os perseguiram até Girá. E os etíopes foram mortos, sem restar nenhum seguir, porque foram destroçados diante do Senhor. Eles foram o quê? Acabados diante de quem? De Deus. Diante do seu exército, eles levaram dali muitos despojos e atacaram todas as cidades ao redor de Gessom, porque o território do Senhor as havia invadido. Secaram-se todas as cidades, porque deles havia muitos despojos. Também atacaram as tendas, donos de gado, levaram ovelhas em abundância e camelos voltaram para Jerusalém. Quer dizer, eles ganhavam a guerra e levavam mais os animais que estavam naquela região. A reforma religiosa, olha, a reforma religiosa da Ásia, capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odade, que saiu ao encontro de Azar, e lhe disse: Azar, toda Judá, Benjamim, escute o Senhor. Mandou o quê? Escutar a Deus. És com você enquanto você estão com ele, se buscarem ele e se deixarem achar, mas se deixarem, eles também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes
que ensinasse o verdadeiro Deus sem sacerdote, o que ensinasse lei, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e buscaram, e foi por eles achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquela terra, porque nações contra nações, cidade contra cidade, se despedaçava, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia, mas seja forte e não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Está vendo aí, meu povo? Está vendo aí? Deu para entender alguma coisa que Deus disse aqui? Ao ouvir esta palavra, a profecia do profeta, filho de Eldade, Azar se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia constituído na região, no Tembosas de Efrã. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou toda Judá e Benjamim, e todo Efrã, Manassés, Simeão, que estava morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Ezar, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. E eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Ezar. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 60 bois, 7.000 ovelhas, entraram em aliança de buscar o Senhor Deus. De seus pais, todo o coração, de toda a alma, de condenar à morte todos aqueles que não buscaram o Senhor Deus de Israel, tanto os que pequenos como os grandes, tanto os homens como mulheres, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e o som dos clares e trombetas. Aí foi macumba, compadre. Todo Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração, de toda boa vontade, buscarem o Senhor. Por eles foi chamado, o Senhor lhe deu paz por toda parte. O rei de Asa, depois também Moaca, sua mãe, da dignidade da rainha, a mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste de deusas, Azarim. O rei Azar destruiu essa imagem, que ela reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto,
o coração havia feito, fiel ao Senhor, durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado. Prontou ouro, utensílio, e não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então, gente, observa aqui as coisas de Deus, como ela fala. Isso aí foi macumba, mexeram com você. Estão mexendo. Aquelas pragas lá. Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do reino da Síria, Baasá, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada, a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real. Enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e seu pai, que estou lhe enviando prata e ouro. Vá amoler a sua aliança com Baasá, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa, enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, da Abel, Mani e todas as cidades de armazéns de Naphtali. Quando a base soube disso, deixou de edificar Ramá e não constituiu sua obra. Então o rei de Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras, a madeira que Baasa havia usado para edificar com ele Asa, e edificou só Gibá, Misbá. Asa repreende por Ená. Naquele tempo, o vender Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confia no rei de Síria? Não confio no Senhor seu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etípios e os lábios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confia no Senhor, eles entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àquele cujo coração e totalmente dele misto, você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerra contra vocês. Porém, Asa se indignou contra os profetas e lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, Asa oprimiu algum povo. A morte de Asa.
Eis que os demais atos da asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá, de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa constituiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave, porém na sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor. Está vendo? Está vendo, compadre? Ele falando para você. A Bíblia fala assim. Mas confiou nos médicos. Olha aí. Olha aí, ó. Nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado e foi sepultado no túmulo que ele tinha moldado. Abriu para si na cidade de Davi. Puseram-lhe sobre um leito cheio de perfumes de várias especiarias, preparando-se segundo o arte dos perfumeiros. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. Diga amém. Amém. Terminamos mais uma leitura. Vamos já 755 páginas, sem perder um dia. Aí o povo acha que se via a Deus, esses mané que estão aí, estão muito fora da palavra de Deus, muito. Olha, compadre, eu senti, eu vi, e mexeram com você. Estão mexendo. Senhor, meu Deus, terminamos, Pai, mais uma pregação, uma leitura bíblica. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, nos proteja, meu Deus. Mande seu Espírito nos proteger do mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã. Vocês viram, gente?